Olá, pessoal. Pessoal, então, iniciando aqui a nossa disciplina de criatividade, empreendedorismo e negociação, o assunto de hoje, empreendedorismo, né? Nossa primeira aula foi sobre criatividade. Se eu errar, vocês podem abrir o áudio e me corrigir, viu, pessoal? Nosso primeiro assunto aqui foi sobre criatividade. O segundo assunto sobre inovação. E hoje nós vamos começar a inserir o assunto de empreendedorismo, né? Que, de certa forma, não é um assunto novo, pelo contrário, é uma temática já bem conhecida, já bem difundida nas literaturas de gestão, né? É um assunto que a gente vê nos jornais televisivos, nas mídias de massa, a gente lê sobre esse assunto em tabloides, a gente lê sobre esse assunto em livros acadêmicos, né? A gente lê sobre esse assunto em artigos científicos. Muito se estuda sobre empreendedorismo, muito se estuda sobre o comportamento do empreendedor, sobre as características empreendedoras, quem de fato é empreendedor, né? Então, é um assunto bem difundido, bem debatido, e, de certa forma, não é um modismo. Eu quero conversar também sobre esse assunto com vocês logo mais, né? Mas, assim, o surgimento do empreendedorismo é uma incógnita, tem uma interrogação forte em cima disso. Eu quero trazer vocês à reflexão, né? Mas a palavra empreendedor, ela tem origem, segundo a literatura, e é claro, segundo o dicionário, ela tem origem francesa, significa entrepreneur, né? Eu aprendi a falar essa palavra e tem que colocar o biquinho ali, e quer dizer aquele que assume risco, começa... Deu uma caída aqui. E começa algo novo, né? Aquele que assume riscos e começa algo novo, o empreendedor. É interessante que isso aqui não é definição, isso aqui não é conceito, é o significado da palavra. É o significado da palavra. Então, o que significa o empreendedor? Ele significa aquele que assume riscos e aquele que começa algo novo, né? A literatura apresenta aqui um indivíduo que é capaz de criar, de modificar, de conduzir sem medo de correr riscos. Quero falar um pouquinho desse assunto daqui a pouco com vocês. Empreendimentos inovadores. Então, olha só, o que a literatura fala, e assim, aqueles que querem adquirir livro e comprar livro, um livro bacana, simples, joia, é o livro do Hidalberto Chiavenato, Dando Asas ao Espírito Empreendedor. É um livro legal, é um livro curtinho, um livro pequeno, dá para você dar uma folhada, é um livro acadêmico, né? Então, aqueles que querem aproveitar, deve ter até digitalizado, só que eu não sei a legalidade da digitalização desta obra, mas é um livro que dá para você ler rápido, que tem uma linguagem boa, né? Eu vou ir pedindo licença hoje, pessoal, porque eu estou com um pequeno arranhãozinho aqui na minha garganta, né? Então, olha só, o que esse slide aqui mostra e o que a literatura fala sobre empreendedorismo? É um indivíduo. Pronto, aqui já desmistifica alguma coisa sobre o empreendedor. Se ele fala que é o indivíduo, se a literatura fala que é o indivíduo, quer dizer que não é só o empresário. E a gente tem que romper isso, a gente tem que fazer uma ruptura desse entendimento do empreendedorismo. Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas que escutam essa expressão, empreendedor, ele já faz a analogia de imediato com o empresário. E não necessariamente
seja somente um empresário. Você pode ter um empreendedor em várias camadas da sociedade, em vários lugares da sociedade. Você pode ter um pai que é empreendedor. Você pode ter uma mãe empreendedora. Você pode ser um funcionário público empreendedor. Você pode ser um funcionário de uma empresa privada empreendedor. Você pode ser um indivíduo da área rural, né? Você pode ser um agricultor, um pecuarista empreendedor. Você pode ser uma pessoa que trabalha numa organização não governamental, numa fundação, num instituto, e você pode ser um empreendedor. Assim como você também pode ser um empresário e ser um empreendedor. Então é interessante aqui a gente evidenciar que o empreendedor, ele possui duas características latentes. Quais são? Ele não tem medo de correr risco e ele procura criar algo novo. Esse criar algo novo, nós não podemos ter em mente de que é algo que nunca existiu, mas no algo novo para aquele ambiente que ele está vivendo. Então, às vezes, o indivíduo trabalha em uma empresa, digamos assim, em que nessa empresa não tem um site de e-commerce. E para esta empresa em específico, investir um site de e-commerce nesse instante tem que desembolsar, tem que investir em marketing digital, tem que ter o network, tem que saber todo o procedimento. Né? Nós temos aí pessoas da TI aqui conosco, né, nessa disciplina, que sabem o que é trabalhar com todo esse aparato tecnológico. Então, requer tempo, requer investimento, requer dedicação. E aí, de repente, a pessoa empreende muita energia no meio digital, no site de e-commerce, e perde um pouco de fôlego no presencial. Será que isso é bom? Será que isso é bom? É correr risco, mas ao passo que também é algo novo. Então, se é algo novo e ele tem um risco, ele pode ter características de ser um empreendedor, inclusive o funcionário. Né? Então, tudo que a gente começa a trabalhar na perspectiva de criar algo novo e de correr riscos, você acende a vela do processo empreendedor. Então, veja, reflita um pouquinho. Reflita um pouquinho. Você arrisca. Eu não estou falando de você correr um risco irresponsável. A literatura, inclusive, aponta isso. Eu não estou falando de você correr um risco irresponsável. Eu não estou falando de você fazer alguma coisa de maneira arbitrária. O risco da literatura, ele é calculado, ele é analisado. É como se o indivíduo quer pular de um buraco. Ele chega, ele está caminhando e não tem outro lugar para passar a não ser por aquele caminho. Ele se depara com um buraco de 2 metros. Um buraco de 2 metros, né, de largura, muito fundo. Quer dizer, opa, vou conseguir pular isso aqui? Será que eu consigo? Tem algum recurso aqui? Tem algum tronco para eu colocar? Será que eu tenho condições físicas para chegar até aqui, as margens do buraco e pular? Será que eu tenho impulsionamento suficiente? Então, deixa eu fazer uma análise aqui. Vou analisar. Vou fazer uns testes. Mais ou menos 2 metros. Eu vou colocar 2 metros aqui no chão. Vou vir correndo. Vou ver se eu consigo pular aqui esses 2 metros. Está sendo clara a minha analogia? Quer dizer, você vai abrir um negócio. É um negócio de risco. Você não vai pegar tudo aquilo que você tem e vai investir de olhos escuros. Você não vai fazer isso. Você vai fazer um plano de negócios, né? Então, você vai fazer um plano de negócio, você vai colocar tudo no papel. Se você tiver que quebrar a empresa, quebra a empresa no papel primeiro, né? Quer dizer, é algo de risco? Opa, é algo de risco. Deixa eu pensar aqui, é algo de risco.
tem muitos competidores de grande porte fazendo isso que eu quero, né? Mas eu tenho um diferencial. As empresas de grande porte não conseguem personalizar como eu vou conseguir personalizar. As empresas de grande porte talvez não tenham acesso aos pequenos clientes como eu vou ter acesso. Ao passo que a empresa de grande porte consegue ter um preço diferenciado do que o meu. Então, você vai fazer um plano de negócios. Quando você fizer o plano de negócios, você vai conseguir perceber se o seu negócio é viável. Não, no papel, o meu negócio é viável. Então, agora, eu acho que eu posso investir nisso aqui. Eu acho que eu posso investir nisso aqui. Então, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando um indivíduo que não tem medo de correr riscos, mas ele, de maneira estratégica e não arbitrária, ele faz um plano. Ele faz um plano, né, para iniciar esse negócio, para iniciar, de repente, um novo projeto dentro da empresa, né? E ele é classificado também como um empreendedor, aquele que traz algo diferente, novo, para a sua organização, para o seu ambiente de trabalho, né, para o seu ambiente de convivência. Algo novo. Aqui em casa, a minha esposa está querendo mudar para uma casa. A gente mora no prédio e ela está querendo mudar para uma casa. E tem um programa da Discovery que é Ame ou Abandone, uma coisa assim. Uma coisa assim, é um programa americano, não sei se alguém já teve a oportunidade de assistir, que é a pessoa recebe um grupo de... Ame ou deixa? Isso mesmo, obrigado, Ana Beatriz. Obrigado. Olha só, a Maria Débora e a Ana Beatriz assistiram ali. Vocês duas, Ana e Maria, vocês já perceberam o quão criativo são as pessoas que reformam as casas? Não é incrível? Não é incrível aquilo? Né? Ela é muito mais do que uma arquiteta. Então, a pessoa, a família recebe na casa dela um grupo de arquitetos, né? E eles reformam a casa e, às vezes, descaracterizam os ambientes todos, né? Descaracteriza todos os ambientes, para que aquela pessoa, para que aquele casal, na maior parte é um casal, uma família, eles não queiram mudar dali. E concomitantemente, quando essa família recebe os arquitetos ali, os engenheiros, a mão de obra da construção civil na casa dela, um corretor de imóveis está mostrando outras casas. Por isso o programa, né? Por isso o nome do programa, Ame a Sua Casa, depois da reforma, ou deixe ela, ou mude. Mas o que é incrível é a forma de recursos novos que essa equipe, né, da construção civil, composta pela arquiteta e pelos engenheiros, pela equipe de obra, o que eles fazem, né? Então, é extraordinário. Então, veja, a arquiteta, ela faz muita coisa ali que ela está com... risco. É risco. Pode correr o risco da família não gostar, pode correr o risco da família odiar, né? E ela utiliza toda a criatividade dela e aspectos inovadores para mudar aquela residência. E não é barato, não. É muito dinheiro que eles gastam numa reforma. $100 mil, tem casas que é $150 mil, a reforma, né? Então, é algo que... Professor, se o senhor for resolver mudar de casa, o senhor me chama, eu sou corretora de imóveis, tá? Só de falar as características e até o valor aí que a gente procura. Tá vendo que legal? Obrigado. E você é empreendedora? Sim, eu vendo bolsa, lingerie, o que der dinheiro eu tô vendendo. Só que, ó, eu não falei vendedora. Eu sou empreendedora. Não, sou empreendedora. Sou sim, legal. sou. Legal, porque é o legal. hábito de falar vendas. Porque, Exatamente. na verdade, eu atuei no mercado de imobiliário e tranquei, mas agora tranquei assim, a gente paga o Cresce para ficar sem pagar anuidade, né? Agora eu vou resgatar novamente, pago outra taxa
e pega novamente para entrar no mercado. Porque mesmo com a crise, tem muita gente fazendo isso que você está fazendo. Ou investindo em apartamento na planta, né? Com certeza, verdade. A literatura, pessoal, principalmente desse livro, do Idalberto Cavenato, Dando Asas ao Espírito Empreendedor, ele tenta marcar um tempo e tenta apontar um indivíduo como se fosse um ponto de partida. E é claro que por meio da nossa crítica pessoal, né, eu tento refletir um pouco mais sobre isso, né? Eu não conheço em tão profundidade a história de Marco Polo, mas a história do Marco Polo, ela se deu no século XI, né? Assim, como a maior parte das pessoas tem o entendimento, ele foi um viajante, né? Junto com o pai, com o tio dele, eles ficaram... Nossa, eu vou falar aqui uma data, mas eu não sei se é certo. Eu acho que são 24 anos. Dá uma pesquisada aí no Google, só para me corrigir aí, se eu estiver muito errado. 16 ou 24 anos, uma coisa assim. Que eles ficaram fora navegando. Foram muitos anos de mar, né? E naquela época, não se sabia ao certo sobre tudo que se encontraria nos oceanos, né? 24 anos, ó, né? Eu joguei 24, mas eu fiquei com dúvida se era 24 mesmo. Obrigada, Ana Beatriz. Então, eles ficaram 24 anos viajando. Você imagina, ficar 24 anos descobrindo, né? Lugares novos, né? Então, eles, claro, foram patrocinados de maneira indireta, foram buscar novas riquezas e acharam a rota da seda, né? Então, claro, você imagina o seguinte, a quantidade de monstros, entre aspas, que eles encontraram nos oceanos, né? Bichos selvagens, a concepção deles, lá na frente, ia acabar o mar, né? E eles iam como se fosse uma cachoeira, né? Então tinha-se de tudo, né? O fato é que eles foram empreendedores porque eles arriscaram a própria vida, né, a fim de descobrir novas alternativas comerciais para aquela época, né? É só o do Sávio que está mudo? O áudio? Aqui tá normal, professor. Sávio, é o seu, viu? Então é o do Sávio que deu uma picadinha lá. Então, pessoal, agora deixa eu trazer só uma reflexão maior para vocês aqui sobre um marco, porque é muito difícil, né? Coincidentemente aí o Marco Polo, né? O marco do empreendedorismo. Eu discordo um pouquinho da literatura acadêmica. Como nós estamos em uma instituição católica, né? Quero trazer um pouquinho também da Bíblia. Não sei se tem alguém aqui, entre nós aqui, que tem conhecimento profundo da Bíblia, que é leitor da Bíblia, que conhece. Só que ali, bem antes de Cristo, né, nós tivemos a história, a Bíblia relata um rei, um rei que foi classificado como um dos homens mais sábios da história. Né? Qual que é o nome dele aí? Vamos ver se alguém sabe. Já demorando para digitar, tá demorando de digitar, vou ter que falar. Salomão ou Davi? Salomão. O mais sábio é o Salomão. Davi é o pai do Salomão. Então, Salomão, ele foi considerado um dos reis mais sábios que já existiram. E o que Salomão fez? Salomão, a Bíblia fala, a literatura bíblica fala, digamos assim, né? Os historiadores apontaram ali na história de Salomão, o livro de Reis, que Salomão, ele organizou o reinado de maneira tal que viam viajantes de fora para conhecer o reinado. Então, ele implantou muitos procedimentos, muitas estratégias que causaram admiração na época, né? E o livro relata, inclusive, chama-se Rainha de Sabá, né, que viajou muitas e muitas noites, levou riquezas,
e para conhecer como que ele fazia para gerenciar o reinado dele. Quando ela chegou, ela relatou isso depois, né? Que cada pessoa tinha uma função. As pessoas eram caracterizadas segundo a sua função. Quer dizer, tinha uniforme. Tinha esse uniforme para todo mundo. Todo mundo, se era na cozinha, tinha um uniforme. Se era o soldado, digamos, tinha um uniforme. Se ele trabalhava na agricultura, ele tinha uniforme. Tinha uniforme para todo mundo. Né? E tinha os celeiros muito bem organizados, os estoques muito bem organizados. Enfim, você vê o seguinte, essa história aconteceu há muitos e muitos anos antes de Cristo. Então, quer dizer, como que eu posso falar que o empreendedorismo surgiu no século XI, né, com Marco Polo? É muito difícil falar isso. Tem um livro também, A Arte da Guerra, Sun Tzu. Alguém conhece a história de Sun Tzu? Ou já teve a oportunidade de ler o livro da Arte da Guerra? Ou assistir o vídeo A Arte da Guerra? Tem alguém aí? Deixa eu ver. Sim, eu já li o livro, eu achei excepcionalmente muito bom, nada a criticar. O Sun Tzu, né, que foi o que escreveu, ele é um gênio. Era, né? Na verdade era. Ainda bem que ele deixou esse livro para nós. Eu não estou conseguindo ver aqui quem está falando. Só confirma seu nome, por favor. Marcos. O Marcos, porque olha que coisa, para quem está dando aula aqui não é muito legal, porque como está projetando, eu estou vendo só a tela do meu computador. Vocês estão me vendo aí. E no meu celular, eu estou com a mensagem do chat aberta. Então, não estou vendo ninguém. Muito ruim. Né? Mas, olha só. Marcos, é? Sim. Marcos, eu gosto muito dessa literatura. Se as outras pessoas não tiverem tido a oportunidade de ler, ele é um pouco técnico, assim, mas você começa a ler, você vai entendendo. Mas só para contar uma história que aconteceu aqui na época do Sun Tzu. O Sun Tzu foi um general muito famoso, escreveu um livro sobre todas as estratégias exitosas, muitas experiências exitosas que ele teve, assuntos inovadores que ele fez naquela época. Ele incorporou isso em um livro e, quando foi traduzido para empresas, teve-se uma adaptação de negócios. Então, ele trata o inimigo, por exemplo, como concorrente. Ele trata os membros do exército, os soldados e os oficiais, como os funcionários e os supervisores da empresa. Ele trata as orientações de guerra, as capacitações de guerra, como treinamento empresarial. Então, é um livro, assim, muito top, muito top. E, agora, não sei se é verdade, né, mas está na literatura de que Sun Tzu viveu há 500 anos antes de Cristo. E ele foi um cara formidável. Existe até, assim, uma interrogação, uma dúvida, os curiosos podem até pesquisar depois no Google aí, uma interrogação sobre a existência ou não existência de Sun Tzu. Até isso tem, né? Mas olha que história interessante. Só para compartilhar essa história, falamos aqui sobre Sun Tzu. Uma das histórias de Sun Tzu foi a seguinte, veja se ele não tem uma pegada empreendedora. Um dos reis provocadores para saber sobre o comportamento de Sun Tzu chamou Sun Tzu e falou o seguinte: Sun Tzu, você é muito famoso pelas suas vitórias. Esse rei tinha contratado Sun Tzu para treinar o exército dele e trabalhar estratégias para conquistar terras. E eles estavam ali e ele provocou o Sun Tzu. Sun Tzu, você é famoso pelas suas proezas, pelas suas façanhas, pelas vitórias que você tem ganhado. Eu quero te fazer uma pergunta. Você consegue fazer de qualquer pessoa um combatente? Você consegue fazer de qualquer pessoa um soldado? Sun Tzu respondeu o que para eles? O que vocês acham que Sun Tzu respondeu? Sim ou não?
Você pode fazer de qualquer pessoa um combatente, qualquer pessoa, qualquer indivíduo, você pode fazer de um combatente? O que vocês acham? Acho que sim, com treinamento tudo é possível. Eu acho, na minha visão. Né? Difícil responder isso. Eu falar para você que eu teria dúvidas. Eu teria dúvidas se alguém perguntasse assim, Flávio, você acha que qualquer pessoa pode ser um vendedor? Qualquer pessoa? Eu pensaria assim, ó, eu falei, não sei não, tem algumas pessoas que têm um chamado mais para escritório. Tem algumas pessoas aí que têm habilidades mais para ficar atrás do computador. Não sei se elas querem vender, não. Brincadeiras à parte, Sun Tzu respondeu assim, sim, consigo fazer de qualquer pessoa um combatente. Ele falou o seguinte, então, eu quero que você faça das minhas concubinas combatentes. Opa! E aí, galera? Só para dar uma refrigerada na memória, quem que são as concubinas? Quem quer me ajudar aí? Abrir o áudio e falar. Tipo as amantes do imperador. Não, moço, quem falou amante aí tá errado, rapaz. Não é amante, não. Não. Não é amante, não, moço. Não, são as segundas esposas, não? Esposa, ué. Só que ele tem 1000 esposas. Né? Ele namora com uma hoje, só daqui uns 3 anos que ele vai namorar com ela de novo. E se ele lembrar do nome. Então, veja, essas esposas, elas ficam em um ambiente separado. Essas esposas, inclusive, quem que cuida das esposas do rei? Qual que é o nome do cara? Quem que lembra aí? Para me ajudar, que eu aqui me fugiu aqui também. Eunuco. Quem? Eunuco. Porque ele é cortaram, né? Para não correr o risco dele tentar se aproveitar que está ali numa harém cheio de mulheres e fazer coisa errada com as mulheres, com as esposas do rei. Então, veja, pessoal, as esposas do rei, elas tinham do bom e do melhor. Tinha do bom e do melhor. Né? Comia do bom e do melhor. Massagem, imagina assim, tinha massagem, né? O tempo inteiro, né? Hidratante, será que tinha hidratante naquela época? Óleo de mirra, já pensou? Trem muito caro, muito sofisticado naquela época, né? Mirra, já pensou? Trem muito caro, perfume, lavava os cabelos, né? A mão toda lisinha, ficava ali protegida, não trabalhava, meu Deus do céu. Era uma coisa extraordinária, né? O harém era uma coisa extraordinária. Então, o que que ele fez? Ele colocou todas essas mulheres em posição de sentido. Todas as esposas do rei, ele colocou em sentido, né? Em posição de sentido e uniformizadas. A literatura fala que o rei tinha uma preferida no harém, a principal. E aí ela ficou na frente. Quando Sun Tzu falou assim para as concubinas, sentido, elas começaram a rir. Porque ele queria que elas ficassem em posição de sentido, certo? Sentido ali, elas começaram a rir. E aí ele escreveu uma orientação. Se os combatentes não responderem imediatamente ao comando, o responsável é o dirigente, é o comandante. Reformule a ordem e dê a ordem novamente. Olha só, o que ele escreveu? Se os funcionários não escutarem você pela primeira vez, reformule o pedido e peça de novo. Talvez você tenha pedido errado, por isso que eles não escutaram. Boa teoria, né, não? O que vocês acham? Aí o que ele fez? Direita, vou ver. E as mulheres lá, todo mundo colocaram a mão na boca e começaram a rir de novo. E ele escreveu a nova nota. Se os combatentes
não entenderam o segundo comando, a culpa é de quem deu a ordem. Reformule a ordem e dê novamente. Então, ele traz a responsabilidade de novo para o gestor, de novo para o superior. Se pela segunda vez você pedir e os funcionários ou os combatentes não entenderem o seu comando, dê a ordem de novo. A culpa é sua. Você não soube pedir direito. Pela terceira vez ele falou, esquerda vou ver. E aí, a mais querida concubina do rei estava na frente e começou a rir. Sun Tzu arrancou a espada e decepou a cabeça dela. Naquele momento. Isso está no livro. Quando ele fez isso, houve uma gritaria, um choro, e ele disse, sentido! Aí todas as mulheres fizeram sentido. Obedeceram o comando. Esquerda, vou ver! Todas elas também obedeceram o comando. E ele escreveu uma nota. Quando a ordem não é obedecida, você tem que punir o líder informal da organização. Quem que era o líder informal ali? A preferida concubina. Porque quem que era o líder formal? Ele. Então, o que que acontece? Claro, pela analogia, se o seu funcionário não te ouvir, não te obedecer, ficar questionando a sua liderança, demita. Demita. Não precisa decepar a cabeça, como Sun Tzu fez, viu, pessoal? Então, veja, isso é histórias de Sun Tzu. Assim como essa, tem várias outras. Eu te pergunto, ele não tinha empresa, mas só com essa história, ele não é uma pessoa que correu risco de ser morto? Não é? De ter feito uma barbárie dessa? Ele não correu risco? E ele não fez uma coisa nova? Então, ele obedeceu o significado que leva a entender se o indivíduo é empreendedor ou não. Porque ele assumiu os riscos e fez algo novo. Então, essas duas histórias que eu contei são histórias antes de Cristo. Claro que Marco Polo também recebeu o reconhecimento da literatura de gestão como empreendedor. Mas eu não acredito que seja o ponto inicial do empreendedorismo, né? Só para a gente discutir aqui e entender um pouco sobre o avanço do empreendedorismo, né? O segundo ponto aqui é o avanço a partir do século XVII. Eu só estou vendo aqui uma questão aqui, tá? Tinha saído da página sobre ver as mensagens aqui. Pronto. A partir do século XVII, né, ou seja, em 1800, mais ou menos, inicia-se uma relação do empreendedorismo com risco, né? Por quê? Em 1800, nós tivemos o início do fomento da agricultura. O fomento da agricultura. Os grandes senhores feudais, principalmente na Europa, né, em 1800, começaram a fomentar. Então, a exploração dos recursos da natureza, recursos minerais, o início dos recursos minerais, né, a exploração, né, de maneira geral, para conhecer novas terras, né? Então, nesse momento aqui, o empreendedorismo tinha muita relação com isso. Muita relação, né? Então, o indivíduo, ele viajava, ele explorava, ele iniciava coisas que não existiam, né? No século XVIII, ou seja, meados de 1900, nós começamos a ter um contato maior, até inicial,
com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial aconteceu ali em finalzinho de 1800, início de 1900, aconteceu a Revolução Industrial. Então nós começamos a ter uma forte presença de indústrias siderúrgicas, as primeiras. A gente começa a ver o êxodo rural, quer dizer, as pessoas saindo da terra, né? Os artesãos deixando a sua atividade e indo trabalhar na indústria. Aparece, inclusive ali, meados de 1920, 1930, mais ou menos, o filme de Charlie Chaplin. Se alguém puder até pesquisar comigo aí certinho a data que ele foi lançado, né, o filme de Charlie Chaplin, qual é o nome? Tempos modernos. Falamos junto, obrigado. Então, tempos modernos, por quê? Tempos modernos... 36. Quanto? 36. 36. Tempos modernos, por quê? Tempos modernos para aquela época, né? Tempos modernos para a época em que tudo era no meio da agricultura. Tudo era no meio da agricultura no século XVII ali, né? E agora, no século XVIII, cidade, né? Então, as cidades começaram a se formar em volta das indústrias. Então, aquele que era lavrador, ele veio trabalhar na indústria. Aquele que era artesão, ele veio trabalhar na indústria. E começam a ter as primeiras indústrias ali, né? Fábricas de automóveis, começou também com Henry Ford também, um dos pioneiros ali. Antes de Henry Ford, tinham os irmãos Benz também, né, que é da Mercedes-Benz, antes de Henry Ford ainda, né? Então, nesse momento ali, a sociedade estava vivendo a Revolução Industrial. E quem que eram os empreendedores nessa época? Aqueles que tinham recurso, os donos, né? Os donos, os sócios, os investidores, né, que procuravam explorar esse mercado, né? Então, esses caras eram vistos como os empreendedores, né? E aí a gente chega aqui, de repente, nos séculos 19 e 20, né? A gente começa a chegar mais próximo do que a gente é hoje, né? E aí os empreendedores vistos como os administradores ou gerentes, daí um pouquinho da confusão, né, que ficou incorporada. Por quê? Em 1900, ali no século 20, né, 1990, onde o mercado internacional começou, o Brasil começou a respirar um pouco do mercado internacional, né, as barreiras começaram a ser quebradas. Então, o Brasil começou a fazer um processo de exportação e importação, começou a iniciar o processo de importação e exportação com mais frequência. Início, viu, pessoal? Início. 1990, 1992, início. Nós começamos a receber empresas de fora, né? Atacadistas, varejistas, lojas de departamento dos Estados Unidos, que viram no Brasil um grande potencial, uma grande oportunidade de investir no Brasil. Então, muitos varejistas, atacadistas, montadoras de automóveis vieram para o Brasil, né, a partir daí, né? O que aconteceu? Os mercados, esses mercados brasileiros, digamos assim, eles começaram a ser revitalizados. Porque você imagina, quando chega no Brasil um Walmart, né, um varejista forte, os mercadinhos tiveram que ser reestruturados para competir junto com o Walmart da vida, né? Quando chegava uma loja de departamentos, as pequenas lojas que vendiam eletrodomésticos, cama, mesa e banho,
elas tiveram que se adaptar para conseguir competir, senão ia fechar tudo. Então, o que aconteceu? Começaram a surgir vários empresários. Por quê? Grandes oportunidades, né? Começaram a explorar grandes oportunidades de negócio. E aí essas pessoas começaram a ser vistas como empreendedores. Então, alguns não precisavam nem ter características de assumir risco ou criar algo novo. Só de abrir uma portinha, só de abrir um negócio próprio, ele já era visto como empreendedor. E isso ficou incorporado durante muito tempo, né? Até nós começarmos a discutir e ter estudos mais profundos, que não bastava só ter um negócio, não bastava só abrir um negócio para você ser chamado e ser reconhecido como empreendedor, né? Então, ter negócio hoje não significa que você é empreendedor, né? Então, as pessoas começaram a ver, a relacionar aquelas pessoas, né, como pessoas que planejavam, que organizavam, que dirigiam, que controlavam as empresas, né? E é claro, essas empresas, né, que destinavam recursos para se melhorarem, para se inovarem, para lançar produtos novos, né? Então começou a ter muito essa questão. Por quê? As faculdades de administração sendo espalhadas pelo Brasil, né? E, de certa forma, elas se misturavam, o conceito de administrador estava se misturando com o conceito de empreendedor, né? Então, isso ficou muito, muito difundido, né? E uma interrogação muito forte se o empresário, se o administrador era de fato o empresário ou não, né? E aí os estudos foram evoluindo e para justificar ou para identificar quem era de fato empreendedor ou não, começaram a surgir características para ir além daquele que é capaz de assumir riscos e criar o novo, foi fazendo estudos para descobrir características, né? Aquele que possui o maior número de características possui também um perfil empreendedor, né? Então, começaram a trabalhar, olha só, nesse contexto da década de 90, praticamente, onde começou, na época do Fernando Collor, né? Fernando Collor de Mello, né, que sofreu o primeiro impeachment aí do Brasil, ele, a partir da gestão dele, que começou todo esse processo, né, de exportação e importação. Itamaraty começou a trabalhar com mais forte, com mais flexibilidade, né, e de negociação, né? E é claro, quando começaram a vir essas grandes empresas, muitas empresas brasileiras começaram a fechar, evidentemente. Claro, emprego, né, desemprego, né, e esse comportamento social de aumento de tecnologia, de desemprego, de mudança profissional, de substituição de processo fabril, dando margem para novos produtos, né? Todo esse cenário fizeram surgir pessoas que quisessem abrir seus próprios negócios, né? Então, veja, aqui fala também esse slide, e fomentado ao livro do Chiavenato, ele aponta que o surgimento do empreendedorismo também é fomentado por conta desse cenário de mudança de tecnologia, de aumento do índice de desemprego, pela mudança da linha de produção que trabalha com produtos substitutos, né? Então, antes nós tínhamos aqui nós tínhamos o torno tradicional, né? Agora a gente já tem o torno mecânico, o torno elétrico. Então, vai mudando a profissionalização. Alguns vão sendo demitidos, não se adaptam à nova tecnologia. No passado,
Tinha-se até o curso de digitação para máquina de escrever. A pessoa se capacitava. Não, eu sou empregado, eu sou digitador. Né? Na década de 90 e 95, tinha uma profissão, digitador. O que você faz? Não, só sou digitador. E muitos pais aconselhavam os filhos a fazer curso de digitação, desculpa, datilografia. Datilografia, pessoal. É curso de datilografia. Tem alguém aí que é dessa época, pelo amor de Deus? Para eu não ficar velho demais aqui dando aula? Era curso Eu já fiz, professor. Ah, tá vendo? É curso de datilografia. Eu tô falando de digitação, que digitação é computador, pessoal. Datilografia. Olha lá, meu pai era professor desse curso ali, ó, o Caio. Isso era uma profissão. Aí o que acontece? Do dia para a noite, acabou. O digitador, aquele que trabalhava com digitação na máquina de escrever, acabou porque surgiu os computadores e a pessoa que tinha a profissão de datilógrafo, ele ficou desempregado. E era a única coisa que ele sabia fazer. O que restava para esse indivíduo? Empreender. Então, a mudança de tecnologia provoca isso nas pessoas, né? Então, uma coisa interessante sobre o empreendedor é que o empreendedorismo não é um modismo. Por que eu falo isso? Dá para perceber que o empreendedorismo ele é antigo, ele é um fenômeno. O empreendedorismo é um fenômeno comportamental. Não é uma ferramenta, um modismo que hoje ele existe e amanhã não existe. Eu dei exemplos aqui de situações antes de Cristo e que vem se desenvolvendo até os dias atuais. Então, ele não é um modismo. O que pode ser um modismo? Tem coisas que são moda. Por exemplo, reengenharia é uma moda. Passou. Hoje já não é bem visto a reengenharia. O que era a reengenharia na década de 90? A sua empresa não estava dando certo, a sua empresa não estava indo bem, você mudava todos os processos. Tinha alguns consultores que pediam para você mudar até as linhas de produção dos seus produtos. Tinham consultores que pediam para você trocar os produtos. Isso é reengenharia. Quer dizer, você muda tudo. Um modismo, coaching, já tem um certo tempo agora, pelo menos já uns 10 ou 15 anos, que o coaching está presente. Estão tentando até agora mudar um pouco a expressão, porque ela está até um pouquinho desgastada. Por quê? O coaching nos Estados Unidos, ele é, de certa forma, um técnico especializado em desenvolver pessoas. Um técnico especializado em desenvolver pessoas. Tem até um vídeo chamado Coach Carter. Não sei se vocês já viram, que é muito bom também, fala sobre liderança. E tem vários e outros filmes, né? Falei vídeo, é filme. Vários e outros filmes, mas vocês até podem olhar lá, que é antigo o filme. E já se falava, Samuel L. Jackson, se eu não me engano, que protagoniza esse filme, né? Então, hoje, por exemplo, você tem coach de tudo, né? Você tem o coach esportivo, você tem o coach alimentar, você tem o coach comportamental, você tem o coach automobilístico, você tem o coach de... Enfim, você tem coach de tudo hoje. Coach de tudo. Então, a expressão, ela está desgastada, está muito popularizada, né? É um modismo, é uma moda, né, que está vivendo. Diferente do empreendedorismo. O empreendedorismo não é modismo. Ele trata de mudança de comportamento. Então, se você não é um empreendedor, você pode se tornar um empreendedor. Se você não... nós vamos conversar sobre isso mais para frente um pouco, mas tem duas correntes que falam sobre o empreendedorismo. O empreendedor, aquele que, digamos, nasce pronto. O empreendedor que vem do berço como empreendedor, né? E tem um empreendedor que ele é desenvolvido, que ele é moldado.
que ele é trabalhado, né? Então, veja, é muito importante a gente perceber essa pontualidade de raciocínio de que o empreendedorismo, de fato, não é um modismo. Ele é, de fato, um paradigma que está relacionado a um comportamento, né? Eu vou passar esse videozinho daqui a pouquinho para vocês. Daqui a pouquinho eu volto aqui e passo esse videozinho. O empreendedorismo, por exemplo, ele de fato, ele existe hoje com muita potência, né? Ele existe hoje com muita força, né? Então, nós temos hoje aí muitas empresas digitais surgindo por meio de pessoas que percebem um nicho de mercado, uma oportunidade de mercado. Nós temos as famosas startups hoje, né? Startups que são criadas por jovens de 16 anos, jovens de 15 anos. Claro, startups também com jovens senhores de 55 anos, mas a startup, ela é uma expressão de agora. Então, hoje, quer dizer, depois ali, ó, do ano de 2000, bem para frente, pararam-se, não se conseguiu mais pontuar como surgiu o empreendedorismo. Porque tem até um ditado popular que foi lançado em 1995. Olha que coisa. Em 1995, teve alguém que escreveu assim: os últimos 5 anos evoluíram mais do que os últimos 50. Isso em 1995. Então, a partir daí, a gente já não consegue mais fazer marcos de desenvolvimento, como foi feito ali, ó, de 1990, desculpa, de 1900 ao ano de 2000, a 1990 praticamente, né? Então, eu quero só conversar rapidamente com vocês aqui, porque faz parte do contexto acadêmico e histórico, para vocês entenderem de onde surgiu o empreendedorismo e de como que veio desdobrando o empreendedorismo nesse último século, digamos assim, né? Para a gente chegar onde estamos hoje, né? E tendo essa velocidade de transformação como estamos hoje. Vocês viram o seguinte: existem YouTubers que faturam muito mais do que indústrias de transformação. Existem YouTubers, e vocês sabem disso até mais do que eu. Existem YouTubers que faturam monetariamente, financeiramente, mais do que muitas empresas, muitas construtoras. Então, para você ver o seguinte, que o empreendedorismo, ele agora não tem mais segmentação, não tem mais área, não tem mais. Acabou. Todos, não tem uma regra. Não tem uma regra. Ah, vamos atuar aqui, né? Os bancos, há praticamente 20 anos atrás, eles mudaram a estratégia de mobilização de recursos. Olha só, os bancos. No passado, há 20, 25 anos atrás, os bancos, eles adquiriam imóveis. E de 20 a 25 anos atrás para cá, passou a ser uma estratégia muito anti-investimento. Estratégia anti-investimento, anti-capitalização. Os bancos investirem em imóveis. Então, os bancos mudaram a estratégia. Agora, os bancos só alugam, não adquirem mais. Isso foi uma ação empreendedora muito forte, muito forte. Por quê? Porque até então, o que era valorizado? Imóveis. Opa, e os bancos, como um setor altamente lucrativo, pararam de investir no imobilizado? O que isso quer dizer? Então, começou-se muitos estudos a partir disso. E viram que os bancos
ao invés de imobilizar o recurso comprando um prédio, eles emprestavam esse dinheiro e ganhavam muito mais recursos investindo, emprestando dinheiro do que investindo no imobilizado. Então, isso aconteceu ali em 1990, pessoal. 1995, 2000. Dali para frente, começaram a surgir empresas digitais fabulosas, empresas que não tinham estoque, empresas que intermediavam então somente e faturavam milhões. Mas olha para você ver como que começou isso lá atrás. Começou em 1990 com um camarada que chama Frederick Taylor. Frederick Taylor. Esse cara, ele começou, era um consultor, ele é engenheiro de Minas. Ele começou a fazer um estudo em uma empresa, em uma indústria, ele começou a desenvolver uma pesquisa sobre tempos e movimentos. O tempo que cada funcionário gastava para mover o corpo ou produzir algum tipo de produto. Né? E aí, ele começou a estudar o comportamento das pessoas para serem mecanizadas. Então, as pessoas não podiam ter outro tipo de movimento a não ser aquele que era predeterminado. Então, ele ficou muito famoso. Taylor ficou famoso demais. Escreveu livros. Ele está na literatura aí dos livros de gestão. Então, ele marcou época. Foi um empreendedor, marcou época. Não importa o que ele estudou naquela época e se hoje a gente concorda ou não concorda, mas ele foi empreendedor na sua época. Ele pesquisou alguma coisa que ninguém pensava em ter estudado e deixou a contribuição. Em 1910 ali para 1930 surgiu uma outra teoria, teoria das relações humanas. Elton Mayo, que foi um psicólogo e engenheiro que começou a trabalhar o comportamento das pessoas dentro das empresas. Se hoje as pessoas são respeitadas dentro das organizações, e se as pessoas hoje percebem que tem que respeitar o funcionário, que o funcionário é um talento, que por meio desse talento a empresa pode alcançar vantagem competitiva, e que esse talento ele possui sentimentos, que ele possui necessidades, que ele possui uma casa, que ele tem que sustentar, que ele gosta de dinheiro. Tudo isso foi graças ao estudo de Elton Mayo na teoria das relações humanas. Então, Elton Mayo ficou um indivíduo extremamente importante para a área de gestão de pessoas. Para a área de engenharia de processos, ficou o Frederick Taylor. Para a área de gestão de pessoas, Elton Mayo. Passou um tempo, né, em 1950, ali, final de 1940, início de 1950, surgiu uma teoria sobre estruturação de processos, hierarquização, a funcionalidade das empresas, né? Henry Fayol, o nome desse indivíduo. Henry Fayol. Henry Fayol foi um dos primeiros a estudar, por exemplo, quais eram as funções da empresa. Hoje a gente tem várias funções, vários departamentos. Teve um cara que estudou isso pela primeira vez, segundo a literatura de gestão, foi Henry Fayol. Então, esses caras estudaram fortemente a gestão. Então, o que ele estudou? Ele falou sobre a hierarquização, ele falou sobre centralização e descentralização do poder, ele falou que uma empresa tinha funções contábeis, funções administrativas, funções comerciais, funções de segurança. Ele foi falando e estudando isso dentro da empresa. Marcou época. Marcou época. Quer dizer, ele começou a estudar uma coisa que ninguém estava estudando, né? E aí foram se passando os tempos. Em 1950 ali teve um indivíduo chamado Peter Drucker, referenciado nos dias atuais como o pai da administração moderna. Peter Drucker começou a desenvolver assuntos relacionados a objetivos, estratégias, metas, planejamento estratégico, administração estratégica. Então, quer dizer, ainda na literatura, não tinha aparecido ainda um indivíduo
que falasse que a empresa precisava determinar tudo isso, que a empresa precisava ter objetivo, que a empresa precisava ter estratégia, que a empresa precisava ter metas, que a empresa tinha que se organizar para tudo isso, para ela avançar. Não tinha. Ele marcou a época. Peter Drucker marcou a época. Aí, a partir daí, a partir de 1980, 1970, no final da década de 70, início da década de 80, muitas literaturas sobre contingência, quer dizer, muita adaptabilidade, né? Nós paramos de ter um autor específico, né? Mas eu posso levantar aqui Michael Porter, por exemplo, que falou muito sobre competitividade, né? Peter Senge, que falou muito sobre aprendizado organizacional. Desculpe. Então, o que a gente percebe aqui, né, nessa reta final para entrar na década de 90, no ano 2000, é que as pessoas contribuíram muito com teorias. Contribuíram muito, cada uma na sua época. E todos esses caras aí, não sei se alguém de vocês, talvez o pessoal que estuda engenharia da produção, que tá presente na aula, ou as pessoas que estudam administração, que estão presentes na aula, talvez esses dois grupos se familiarizaram mais com esse histórico aqui evolutivo do empreendedorismo do que os demais colegas do curso de Direito, do curso de Sistemas, do curso de Agronomia, né, das outros cursos da Politécnica e das engenharias. Talvez esses dois cursos tenham tenha sido mais fácil, né, perceber, porque já estudaram sobre isso. Mas eu acredito que deu para entender esse crescimento histórico aí, não deu, pessoal? Até a gente chegar hoje, ó, né, depois do ano 2000, difícil fazer marcos. Difícil fazer marcos, né? Por quê? Porque surgiram o advento da tecnologia e do www, né, da internet, da robotização. Hoje nós estamos aí trabalhando a indústria 4.0, né? É difícil a gente trabalhar um marco, uma pessoa, um indivíduo que tenha contribuído tão fortemente, né? Para a área de tecnologia, claro que não dá para falar de tecnologia sem falar de Steve Jobs, né? Não dá para falar, né? Não dá para falar disso sem falar sobre Bill Gates, né? Agora, por exemplo, nas redes sociais, o fenômeno, né, das redes sociais aí, né, o Facebook, Mark Zuckerberg, tendo um grupo forte, né, com Instagram, WhatsApp, enfim, dominando esse mercado de relacionamento, né, e promovendo o surgimento de muitas empresas dentro das empresas digitais, né, que é um fenômeno fora do normal. Então é difícil a gente fazer um marco e pontuar um estudo. As startups aí, ó, cada vez mais presentes, né? Então nós chegamos a um momento, a um ponto, em que dificilmente a gente vai voltar atrás, dificilmente a gente vai dar um passo atrás fora da tecnologia. Dificilmente. Só que, veja, sem ser muito idealizador e sem ser muito filosófico, muitas pequenas empresas, muitas, ainda estão travadas no desenvolvimento. Por quê? Porque muitas pequenas empresas, elas são de gestão familiar. E talvez o dono dessa pequena empresa, né, e o Sebrae já apontou isso, que 80% do faturamento interno vem das micro e das pequenas empresas, né? Então, muitos desses microempreendedores, eles têm dificuldade de adaptabilidade. Eles têm dificuldade, eles têm uma lentidão para aceitar o novo. Por quê?
Porque os últimos 20 anos, eles trabalharam de uma forma só. Ele olha para o colega do lado da direita ou da esquerda e ele não vê esse colega se movimentando e vê que o colega tem vendido, ele fala, também não preciso mudar muito não, isso aqui vai continuar assim. Esse efeito da pandemia tem mobilizado muitos colegas empresários para incorporar o mecanismo digital na sua rotina de trabalho. Só que eu vejo que muitos ainda estão parados. Os feirantes, aquele que trabalha com produto aquele produto de feira mesmo, ou de roupas, ou de calçados, que está ali com a portinha dele aberta, aquele que vende acessórios, sabe? Então, aquele que até, bom, algumas garagens, entre aspas, que vendem automóveis também estão paradas, né? Então, o que a gente precisa perceber é que nós estamos mudando mesmo. Eu gravei um vídeo para o Dia do Administrador e eu falei o seguinte nesse vídeo, que nós estamos vivendo um momento, chovei, eu falei no dia do aniversário do profissional, mas chovendo no molhado. Quer dizer, todo mundo já sabe que nós nunca passamos por uma situação como essa que nós estamos passando hoje, da Covid-19, a pandemia planetária. O planeta inteiro passando por esse problema. Então, isso que nós estamos passando hoje, pessoal, daqui a 60 anos vamos estar falando desse momento aqui agora. Nós estamos vivendo um marco histórico do nosso planeta, das organizações. Nós estamos vivendo esse marco histórico. Nós vamos poder contar daqui 20 anos, 30 anos. Olha, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, nós vivenciamos a primeira pandemia. Vocês acham que vai ser a primeira? E vai acabar nisso? Nós vivenciamos a primeira pandemia. Eu estava lá. E eu posso contar o que mudou. Nós vamos poder fazer isso, né? Nós vamos poder contar essa história. E o que acontece nisso? Mudança. Então, a palavra de ordem é mudar, né? Eu quero compartilhar um vídeo com vocês agora, não é longo, é um vídeo aí de 15 minutos, se eu não me engano, acho que nem isso, né? E depois eu vou passar algumas perguntas para a gente discutir aqui. Pessoal, conseguiram aí assistir o filme? O vídeo? Sim, professor. Legal. Nós demoramos, eu voltei aqui uns minutinhos depois, porque recebi aqui umas 5 mensagens no WhatsApp, pedindo para eu esperar mais um pouquinho aqui. O que vocês acharam aí do filme? Pode abrir o áudio, quem quiser ficar mais à vontade, tranquilo. Vou compartilhar aqui de novo. O vídeo é bem interessante, né, professor? Ele mostra muito a realidade que a gente convive quando a gente consegue chegar num ponto de nossa vida que muitas vezes a gente acha que está confortável, né? Que é a zona de conforto que se refere. Na verdade, todo mundo quer ficar confortável em uma condição, né? Eu prefiro chamar de uma zona de comodismo, que é o que não pode acontecer, que é o que aconteceu com os dois. Só que um teve a iniciativa de procurar coisas novas, né? Explorar. E ele realmente conseguiu, quando ele colocou na parede, o que eu posso fazer quando eu não sentir medo. Então, o medo impede a gente de explorar coisas novas. E mesmo quando ele encontrou um monte de queijo, né, que mexeram lá um monte de queijo, conseguiu encontrar migalhas, foi dando energia para ele prosseguir, porque tem aquele ditado, de grão em grão a galinha enche o papo. E, consequentemente, mais para frente, ele conseguiu encontrar um monte de queijo consideravelmente bem grande, né? E sendo que os ratinhos há muito tempo estavam lá, porque a momento algum eles deixaram de explorar. Então,
insistir em alguma coisa, sempre vai conseguir mais facilmente. E outros que param vão ficar na mesmice, vão ficar se lamentando apenas. Muito legal, muito legal. Tem alguém mais que quer fazer um comentário, assim como o Thiago, que chamou atenção, que fez refletir? Esse vídeo, Quem Mexeu no Meu Queijo, ele é um best-seller, né? Ele é um best-seller e, assim, é livro, né? Ele se transformou em vídeo, em uma animação, depois de um certo tempo, né? Mas ele é uma literatura, um best-seller que, nossa, vendeu muitos executivos. Se vocês pesquisarem no Google aí, vocês vão ver a quantidade de executivos que mudaram suas vidas mesmo por conta dessa literatura, né? Se você digitar livro Quem Mexeu no Meu Queijo PDF, você baixa aí rapidinho agora para ler, você lê ele em 1 hora. Você lê o livro em 1 hora, você lê ele todo. Mais alguém quer compartilhar o que achou interessante? Pode abrir o áudio, viu? Sim. O que eu achei interessante nesse vídeo foi que eu acabei percebendo como é que a necessidade consegue transformar a gente. Porque quando o ambiente muda, a gente é obrigado a mudar por causa da necessidade. Então, se ficarmos presos ao mesmo pensamento, aos mesmos hábitos, vamos acabar nos dando mal. O que mais me chamou a atenção foi essa parte dele focar na necessidade, que a necessidade é que nos move a criar novos hábitos e novas ideias. Verdade, concordo, Marcos. Eu até elaborei aqui umas perguntinhas para a gente refletir, né, sobre o que a gente tem feito, né? Porque esse livro, por meio dessa animação, aliás, essa animação, né, que faz referência ao livro, ele faz a gente pensar por que as pessoas mudam. Como que inicia, por exemplo, um pensamento sobre a mudança, né? E aí o Marcos e o Thiago aí falaram necessidades, né? O que faz a gente mudar é a necessidade. Tem até aquele ditado popular do sapo, já escutaram aquele ditado popular do sapo? Que você mata o sapo de tanto cozinhá-lo, você mata o sapo cozinhando e fazendo colocando ele dentro de uma panela e esquentando devagarinho a água. Quando ele menos espera, ele morre, porque ele vai tentando fazer uma adaptação do corpo dele ao calor do ambiente, né? Quer dizer, muitas pessoas morrem, muitas empresas morrem, muitas empresas fecham, justamente porque elas vão achando normal cada mudança que vão chegando próximo da sua realidade. Chegou a tecnologia, chegou a digitalização, eu não mudei, eu fiquei inerte. Chegou a opção de fazer um site, eu não mudei, eu fiquei inerte. Chegou a opção de fazer um e-commerce, eu não mudei, eu fiquei inerte. Chegaram as redes sociais, eu não me adaptei a elas, eu fiquei inerte. E quer dizer, nessas, eu só fui perdendo cliente, mas a minha empresa não fechou do dia para a noite, eu fui perdendo poucos clientes dia a dia, sem perceber. Sem perceber. As empresas, elas não fecham do dia para a noite, elas vêm perdendo faturamento ao longo de um período, né? Então, a empresa, se a empresa não se adapta, ela vai perdendo recursos, vai perdendo força, vai perdendo fôlego, e aí fecha. Então, quando a empresa percebe a necessidade de mudança, ela tem que tentar, né? Os duendes, eles estavam acomodados, eles estavam gostando daquela situação prazerosa, né? Os ratinhos, por um instinto animal, já farejavam, já identificavam, já fazia diagnóstico, sempre com os calçados nos pés, né?
as chuteiras no pé, quer dizer, demonstra preocupação. E os duendes nem calçavam mais, né, os sapatos, deixavam eles ali encostados. Então, quer dizer, ficavam bem acomodados, né? Quando eles perceberam que o recurso estava acabando, eles começaram a se lamentar, a chorar. O que eu vou fazer agora da minha vida, né? Eu não consigo fazer outra coisa, a não sei isso aqui. Ah, tá tudo parado. E os ratinhos já estavam longe, procurando outra fonte de recurso, né? Então, tem alguns empresários que eles percebem as mudanças e eles já começam de maneira acelerada a buscar novas alternativas. Outro grupo de empresários já ficam acomodados, tristes, não querendo perder, está acostumado com aquele recurso, com aquele alimento. Isso é perigosíssimo, pessoal. Isso é perigosíssimo. Eu não falo só do empresário, não, eu falo de todos os profissionais. Falo da nossa profissão. A gente tem que se adaptar rapidamente ao cenário que a gente está vendo. Se o cenário está crítico, eu não vou esperar eu ficar demitido para eu me qualificar. Eu estou percebendo que está crítico, as empresas estão demitindo, eu já vou me antecipar. Eu já vou me antecipar ao que eu estou prevendo, né? Então, assim, tem muitas pessoas que sofrem por isso. E, assim, é lamentável. A gente, de certa forma, fica até solícito. Por quê? Porque adaptar, mudar, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa. Mudar causa dor. Mudar sangra. Mudar requer aprender coisas novas. Então, mudar, às vezes, tem que requerer empreendimento de energia, né? Eu fiz uma pergunta aqui também, ó. O que representa o queijo, né, na vida real? O que vocês acham que representa o queijo? E o que representa o labirinto também? Essas duas perguntas aí em uma só. Quem gostaria de compartilhar? O que é o queijo? E o que é o labirinto? Bom, na minha visão, o queijo representa O queijo nossos objetivos. Como que é? Você vai falar, Thiago? Eu ia falar que eles representam o dinheiro e o labirinto o mercado de trabalho, porque é um desafio, né? Procurar novos recursos. Pode falar, Alexandre. Na verdade, foi o Marco. Pode falar, Alexandre. Seria a mesma fala do Thiago. O queijo seria o retorno que o empresário tem, e o labirinto seria as dificuldades que ele pode encontrar. E na verdade, assim, o queijo depende de pessoa para pessoa, né? O desejo, o queijo é aquilo que você está buscando, né? Existem pessoas que o queijo é a paz, né? O queijo é a tranquilidade. O queijo é a liberdade financeira. O queijo é uma nova empresa. O queijo é um novo emprego. O queijo é dinheiro. O queijo é uma casa. O queijo é uma viagem. Sabe? O queijo pode representar muita coisa. É a busca, né? É o alimento, é o recurso. E o labirinto são as dificuldades para você encontrar o queijo, né? O mercado de trabalho, os seus concorrentes, os seus competidores, a adaptação da sua empresa, do seu negócio, ou a sua adaptação para responder aos estímulos atuais do mercado, né? Então, o labirinto é onde você fica com medo. Já viu no vídeo? Né? O Ren, o Hall, né? O Hall explorando o labirinto, né? Pela primeira vez. No início ele ficou com medo, mas depois ele foi ficando com coragem, né? Ele foi percebendo que não era tão perigoso, que era um momento de esperança, quer dizer, ele demorou para encontrar o posto de queijo N, né? Ele demorou para encontrar, mas ele foi encontrando alguns postos, comendo algum queijinho e ficando mais animado, ficando mais motivado, né? Então, o labirinto é esse ambiente, né? Porque no início ele causa medo,
Mas se você investir com coragem, né, se você tentar, de certa forma, explorar esse ambiente com esperança, você vai encontrar aquilo que você procura, né? Também uma pergunta bacaninha aqui, ó. Tá aqui a pergunta 10, mas está errado. Na história, o que significavam ali os calçados? Os calçados de Ren e Rod, eles tiraram, né? Os calçados. O que vocês acham que significam os calçados aí? Seria como se fosse pela inovação. Algo novo. Como? Seria como se fosse a busca por algo novo. Os calçados é a preparação. É a preparação, é você estar preparado, os calçados, né? Os ratinhos ficavam o tempo todo ali com os calçados perto, né? Ou no pescoço ou no pé. E, quer dizer, você está preparado para ir para o labirinto, atrás de novo queijo. Então, o que é o calçado? É uma qualificação constante, né? Os calçados é você participar de eventos sobre a sua área de atividade. Os calçados é você sempre ficar em contato com os fornecedores, sabendo o que tem de novo no mercado. Os calçados é você preparar a sua empresa para receber uma nova tecnologia. Os calçados é você buscar parceria, buscar joint venture ou novos negócios. Isso que são os calçados. O calçado são os recursos que você precisa ter para explorar o labirinto, né? Então aqui, ó, muito interessante essa questão do calçado. Então só corrige aí depois, não é roupa de correr não, são os calçados. E o que Hal aprendeu com os ratinhos ali? O que vocês acham? O que os duendes aprenderam com os ratinhos? E mesmo alcançando seus... Estar preparado para mudanças. E que mesmo alcançando seus objetivos, você nunca deve deixar de se preparar, né? Eu também acho que é isso. Eu também acho que é por aí. Eu também acho porque é o seguinte, os ratinhos são, como eu falei aqui já no início, eles são instintivos. Então, nós também temos que ser instintivos. Não sei se já acontecem com você, mas comigo acontece muito. E você sente que vai acontecer alguma coisa e você tem que mudar rapidamente para você não ser pego de surpresa. Então, esse sentimento é o nosso instinto. É o nosso instinto. A mulher tem um senso muito mais aguçado do que o homem, né? Até brincam aí sobre o sexto sentido da mulher. Mas eles aprenderam a ter um instinto, a farejar. E quando os Hall, os duendes, chegaram lá no posto de queijo N, os ratinhos já estavam lá há muito tempo, já estavam bem abastecidos, estavam até gordinhos. O que os ratinhos passaram a fazer dali em diante? Que eles não fizeram no posto de queijo inicial? Alguém lembra aí? Ficou marcado? Eles ficaram calçados, pegaram a prancheta e ficaram fiscalizando o queijo. Por quê? Para não ser pego de surpresa de novo. Porque a mudança, ela ocorre de tempos em tempos. A mudança não ocorre só uma vez e muda a sua empresa, muda a sua vida, o seu trabalho, a sua rotina, uma vez. A mudança, ela acontece várias vezes durante a nossa vida. Então, quando você começa a mudar uma vez, isso se torna um hábito, uma rotina. Então, nós temos que mudar. O empreendedor, ele tem que se adaptar à rotina de mudar, pessoal. Não dá para ser empreendedor
abrir um negócio ou conseguir um cargo top dentro da empresa e cruzar os braços. É agora que começa a sua atualização e o seu cuidado, farejar, como os ratinhos faziam. Fica farejando o tempo todo, o que está mudando, o que não vai mudar o tempo inteiro. Então, essa teoria de quem mexeu no meu queijo, ela traz uma interrogação de incômodo, de perca. Quem mexeu no meu queijo? Estava tudo bem. Quem veio aqui e mudou o cenário tecnológico da minha empresa? Quem veio aqui e autorizou essa concorrente grande a se instalar do meu lado? Quem aqui autorizou o lançamento de produtos que eu não tenho dinheiro para comprar e para vender para os meus clientes? Quem aqui autorizou os clientes mudarem o comportamento? Quer dizer, ninguém mais quer comprar de mim, quer comprar só do outro. Por quê? Quer dizer, quem mexeu no meu queijo? Então, é uma interrogação em que a gente brinca de maneira lúdica nesse vídeo e no livro, mas é que é extremamente sério. Essa analogia é extremamente séria. Por quê? Quando a gente olha para nós mesmos, a gente tem que perceber assim, eu estou acomodado? Eu estou parado? Eu estou caminhando? Eu estou produzindo? Eu estou produzindo o quê? Esse período de pandemia, às vezes, a gente se sente pouco produtivo. Eu estava até dias atrás em casa, né, guardado aí por conta da doença, e eu sou uma pessoa muito produtiva, né? Quando eu não consigo, assim, produzir, eu fico mal comigo mesmo, né? Não estava conseguindo gravar, não estava conseguindo postar as coisas para vocês. E, enfim, meu Deus, estava me deixando muito ruim. E eu também sou construtor, né? E a minha equipe estava trabalhando, eu estava doente, minha equipe trabalhando, normalmente. Eu tenho uma equipezinha de uma consultora pequenininha, tem 15 funcionários, somente. E eu pensando assim, não, eu estou produzindo, devagarinho, mas eu estou produzindo, eu não estou parado, né? Então, será, essa reflexão nós temos que fazer o tempo todo. Será que eu estou produzindo? Eu estou avançando? Ou eu estou parado? O que eu estou fazendo da minha vida? Né? Eu, como profissional, eu estou parado, eu estou de braço cruzado, o que eu estou fazendo? Então, é uma reflexão para o empreendedor. Então, quem mexeu no meu queijo é uma reflexão para o empreendedor. Quer dizer, estou me furtando o tempo todo ou não? Estou produzindo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vou caminhar aqui para o encerramento. Esse vídeo eu vou postar. Esse vídeo eu vou postar para vocês, o link desse vídeo. E vou postar também essas perguntas. Para quem também não... Professor, Oi? eu perdi o início da aula. Você falou alguma coisa das atividades que tinham passado? Falei sim. Eu só Falou o quê? vou dar uma encerradinha aqui. Tá bom. Vou liberar o pessoal que já chegou no início. E aí, talvez tenha pessoas também que entraram depois. Aí eu volto aqui a só reforçar o que nós conversamos aqui no início. Pode ser? Beleza. Então, eu vou postar aqui como eu prometi, né? Eu vou postar lá para ver se vocês recebem o comunicado no e-mail. Quem ficou responsável aí de me falar se vai receber ou não? Aí só me manda um WhatsApp. Eu esqueci aqui quem falou. Professor, eu te aviso se a gente recebeu o comunicado ou não. Amanda, beleza. Amanda, é difícil esquecer seu nome, porque a minha irmã chama Amanda. Eu gosto muito desse nome. Então, aí você me fala se vocês, Amanda, você me fala se vocês vão receber ou não aqui o comunicado. Porque se vocês não receberem, aí o que eu faço? Aí eu vou tirar todas aquelas postagens, né? E vou ir inserindo as postagens conforme eu for disponibilizando para vocês. Então, eu vou interromper aqui a gravação.